dia! Está começando mais um programa da Stephanie aqui na Band. É um prazer estar mais uma manhã com vocês. E no programa de hoje vocês vão conferir. Você tem praticado a etiqueta social? Sabe o que é? Quais os seus benefícios? Pois nós convidamos um consultor social para dar algumas dicas para vocês e mostrar como se portar à mesa, como se portar a uma entrevista de emprego. Olha que interessante. E também, visto que amanhã é dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, nós convidamos a fonoaudióloga Florêncio Barbosa. E nós vamos conversar um pouco sobre a voz, o que nós temos que prevenir na voz, quais os cuidados que temos que ter com a nossa voz. Tá imperdível esse bate-papo. Também, o Vini, nosso repórter, foi até uma das padarias de São José do Rio Preto falar para nós e nos mostrar como é feito o tradicional pãozinho francês. Gente, eu tenho certeza que vocês não imaginariam como ele é feito. Vocês vão se surpreender. Mesmo que as pessoas em suas rotinas dificilmente se lembrem, todos nós precisamos zelar pelas boas condições da voz, principalmente para quem for utilizá-las profissionalmente. É necessário ter atenção. Segundo especialistas, a precaução com a voz é uma questão de condicionamento físico, pois ela precisa estar forte para aguentar as variações do dia a dia. Estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Florêncio Barbosa para conversar um pouquinho com a gente a respeito da voz. Flor, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, e falar de um tema que é tão importante quanto os outros. Flor, primeiramente eu quero saber uma coisa. Por que você escolheu essa profissão da fonoaudiologia, ser fonoaudióloga, por quê? Na verdade, eu escolhi para juntar 3 paixões, que era o amor pelo cuidado, cuidar do outro, pela educação e pela música. E aí não tem uma profissão que consegue juntar essas 3 coisas, igual a fonoaudiologia consegue. Que legal, Flor. Bom, nós chamamos você para conversar um pouquinho com a gente porque amanhã é o Dia Mundial da Voz. Por que é tão importante ter um dia para celebrar o Dia da Voz, Flor? Na verdade, esse dia é importante para a gente pensar nas prevenções das doenças vocais. E a gente precisa entender, a população ela precisa entender que a voz ela também é importante, A voz, ela muitas vezes é nosso instrumento de trabalho. Então, a gente precisa voltar à população, a atenção da população, para ele ver como que está a voz dele, para ele entender. Porque a voz, ela é um aspecto muito amplo, A voz, ela fala sobre quem eu sou, ela fala se é do sexo, será que é uma mulher, será que é um homem, qual que é a idade dessa pessoa. Escutando a voz, muitas vezes a gente consegue identificar, Ela é sobre a identidade, sobre o estado emocional dessa pessoa. Então, também é um cuidado, que a gente deve ter. Chamar atenção para esses cuidados vocais. Ô Flor, e o que pode causar problemas vocais? Tem vários fatores que podem causar. A gente tem que pensar, primeiro, que essas causas podem ser orgânicas, fisiológicas, pode ser ambientais. O que é isso, assim? Pode ser, por exemplo, de um processo alérgico. E aí, com esse processo alérgico, a gente desenvolveu algum problema vocal, uma gripe, por exemplo, a gente viu muito na questão do Covid, muitas pessoas tiveram problemas vocais, por causa do organismo, de uma perda muscular e também por causa de trauma devido à intubação, Então, é um dos fatores. Os hábitos também podem contribuir, por exemplo, o cigarro, que ele vai queimar e vai irritar essa prega vocal. O refluxo, muitas pessoas não sabem, mas o refluxo é um dos maiores vilões para a voz. Ele queima a prega vocal e vai gerar um edema que vai dar algum problema, vai trazer rouquidão. Então, os hábitos, tem alguns medicamentos que também vão contribuir para o ressecamento dessa mucosa. Então, existem vários fatores que podem contribuir. Quais são as principais alterações que tem a voz?
Então, a gente pode perceber algumas falhas vocais, a gente pode perceber uma rouquidão, dor, ardência ao falar, ao cantar, né? São alguns sintomas que as pessoas percebem. Diante de tudo isso que você falou, Flor, como que a gente pode prevenir para que não aconteça tudo isso que você está nos explicando? Primeira coisa, a gente precisa pensar que não é só uma prega vocal, é um organismo como um todo. Né? A gente não fala só com a prega vocal, a gente não canta só com a prega vocal, então eu preciso desse organismo hidratado. Então é importante que a gente mantenha a hidratação. Essa hidratação pode ser direta e indireta. Indireta é quando eu vou lá e tomo um copo de água. Eu estou hidratando todo o meu corpo. Então não adianta eu tomar água na hora que eu for cantar só. Né? Eu preciso começar a hidratar esse organismo antes. E tem uma hidratação que pode ser direta. Essa hidratação direta pode ser com uso de nebulizador, pode ser utilizado, por exemplo, um soro na gaze, pega a gazinha, encharca ela de soro e aspira com o nariz, é uma forma de hidratação. Então, a gente tem que cuidar dessa hidratação, da alimentação, porque, como eu já disse, o refluxo ele interfere muito. Tomar cuidado, evitar cigarro, álcool durante o uso vocal, fazer aquecimento e desaquecimento vocal, porque a gente, igual um atleta, a gente precisa preparar o nosso corpo para aquela atividade que a gente vai exercer. Né? E a atividade física também ela é essencial para o desenvolvimento desse organismo. Né? Entendi. Ô, Flor, e que dica que você dá para os profissionais da voz, para essas pessoas que dependem da voz como forma de sustento? Cantores, advogados, juízes, jornalistas, apresentadores, as pessoas que trabalham com a voz. Eu convido eles a ser amigo da voz deles, né? Conhecer de fato a voz que eles têm. A gente tem uma gama aí de possibilidades quando a gente começa a treinar. A gente, com treinamento, né, você vai aperfeiçoando, você consegue desenvolver melhor a sua comunicação e a sua fala, né, e através disso, o resultado é o sucesso, um sucesso vocal, né, uma qualidade na entrega do trabalho. Isso. E quando procurar o profissional? Só quando está sentindo o problema, ou a pessoa que trabalha com a voz já pode contar com a ajuda do profissional sempre, tipo como forma de prevenção? Na verdade, eu acredito que todos os profissionais da voz deveriam passar por uma avaliação, ir no otorrino para a gente conseguir ver essa estrutura, sabe? Passar por uma avaliação fonoaudiológica, porque a gente tem que pensar hoje não na doença, né? A gente tem que pensar em que eu tenho possibilidade de desenvolver essa minha voz. Muitos procuram quando já tem algo instalado, né? E a gente tem que fazer um trabalho ao contrário, porque a nossa voz é o nosso instrumento de trabalho. Então, se eu coloco isso, né? Muitas pessoas, ela igual cuida do corpo, né? A gente precisa trabalhar e cuidar dessa voz. É essencial que a gente comece a olhar com um olhar diferente para isso. Ô, Flor, com relação à alimentação, que você já falou bastante, tocou bastante nesse assunto, existe alimentos que favorecem a voz, alimentos que não é bom que um profissional da voz faça uso? Tem isso ou não? Existe sim. Né? Todo mundo fala assim, gente, come maçã, que maçã é bom para a voz. Mas por que a maçã ela é boa para a voz? Porque a maçã é um alimento adstringente e ela possui mais água, então ela vai ajudar nessa limpeza. Só que ela não passa pela prega vocal. Lembra que eu falei da questão da água, de como que acontece a hidratação, mas é um alimento, sim, benéfico para a voz. Agora, existem alguns outros alimentos, por exemplo, o chocolate, derivados de leite, que vão aumentar a viscosidade da saliva. Então, é importante, pelo menos no dia que a gente vai utilizar a voz, se a gente fazer o consumo desses alimentos, a gente vai ter uma saliva mais espessa. E temos os condimentos, as gorduras, que vai aumentar o refluxo, né? E como vocês viram, o refluxo ele vai trazer um dano para vocal. Além disso, né, gente, tem a questão que todo mundo pergunta, eu posso cantar e beber? Né? A bebida, ela resseca o trato, resseca a mucosa. Por isso que a gente fala que o ideal é, no momento que eu estou utilizando a minha voz, eu não fazer o consumo de bebida alcoólica. O que a gente precisa pensar?
é importante a gente pensar o tanto que é importante um treinamento vocal. Vamos pensar lá no jogador de futebol. Nenhum atleta vai para campo sem treinar. Ninguém vai jogar sem treinar. Existe um treinamento até para evitar lesões, né? E assim acontece quando a gente está cantando. Você já parou para pensar que atleta de final de semana sempre tem um que machuca, que tem alguma lesão? O mesmo acontece com a gente. Então, por isso que é tão importante a gente fazer um treinamento vocal também. Porque a gente tem que pensar que quando eu estou cantando, eu vou recrutar várias musculaturas, né? Então, essa musculatura ela também vai ter uma perda de carboidrato. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa de um tanto de aliados ali. Eu preciso estar nutrido, eu preciso de pensar de que forma que vai ser esse treinamento. Esse treinamento ele é personalizado, ele é individual, de acordo com a necessidade da pessoa, porque o treinamento de um cantor e um treinamento de uma jornalista vai ser diferente. Pode até ter exercícios que são usados com ambos, mas de forma diferente. Então é preciso a gente ter essa atenção, olhar de forma individualizada, né? E realmente ter esse olhar. Se eu faço treinamento, os meus ganhos, com certeza, o benefício, porque a gente tem que pensar que existe um condicionamento vocal, né? Eu tenho que levar aquela estrutura, realizar aquela função da melhor forma possível. Quando que a gente deve procurar a ajuda de um profissional? Olha, quando a gente perceber qualquer um daqueles sintomas que eu falei, a rouquidão, sensação de engolir, dor, né? Aquela sensação de corpo estranho, deve procurar um profissional. Falhas, estou sentindo que minha voz está falhando muito, principalmente se é uma coisa que está constantemente, né? É importante a gente procurar um profissional, porque as pessoas precisam entender que rouquidão não é normal. É sinal que algo está acontecendo no organismo, né? E o organismo da gente é tão inteligente que ele dá uns sinais de alerta para a gente. Então, procure um otorrino, procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para ver o que realmente está acontecendo naquele organismo. E esse alerta, gente, não é só para profissional da voz, né? Para toda a população. Eu convido vocês a cuidar da voz de vocês. Muito obrigada, então. Esse foi o nosso bate-papo aqui com a Flor, fonoaudióloga, e eu quero agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade e o convite de estar aqui hoje com você, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero saber, você tem praticado a etiqueta social? Sabe o que ela é? Quais os benefícios e as necessidades que temos de colocar em prática? Isso daqui não é uma pazinha e não é uma arma. Você não pode estar lá, Stephanie, numa refeição e estar apontando a faca, estar apontando o garfo e escolhendo, fazendo assim, direcionando. Não, isso daqui é apenas para se alimentar. Você vai conhecer daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Eu sou Stephanie Zambon, tenho 35 anos, sou casada e tenho 2 filhos. Eu sou empresária no ramo da beleza aqui em São José do Rio Preto. Então, logo que eu comecei a pensar no meu cenário, eu queria algo sofisticado, moderno e elegante. Algo que tivesse a ver com o meu estilo. E eu queria me conectar às pessoas, como se eu estivesse recebendo elas no sofá da minha casa. E logo eu consegui encontrar tudo isso num só lugar, que foi aqui na JW.
Com ampla estrutura, a Bander Placa Indústria e Comércio oferece aos seus clientes uma ampla variedade de produtos com excelência, garantia na entrega, durabilidade e acabamento de alto padrão. Desde sua fundação, a Bander Placa vem se aprimorando em qualidade. Possui estrutura necessária para atender todo o mercado nacional, com produtos inovadores e de muita qualidade. Bander Placa. Juntos, construímos essa história. Eu pedi para minha produção preparar uma pauta para vocês a respeito de etiqueta, porque eu quero que vocês se saiam bem perto de algumas situações que a gente se depara no dia a dia. Vocês já chegaram num lugar, num jantar de negócio ou até mesmo num restaurante, aquele monte de talheres, várias taças, vários copos, e agora? Por onde eu começo? Para isso, eu chamei o consultor social Marcelo Lucas para dar algumas dicas para vocês. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Stephanie, o prazer é meu, e hoje a gente vai ensinar todos os seus telespectadores aqui que estão te vendo pela Band, né? Essas dicas, galera, que vocês vão ver que é super fácil para vocês se desinibirem em festas, em coquetéis. Tem muita gente que perde aí vaga de emprego porque não sabe como se portar numa mesa, né? Vamos lá, meu amor? Sim, parece desesperador, né, Marcelo? Mas a gente, antes de começar o nosso bate-papo, vamos rodar para vocês um pedacinho, um trechinho do filme da Julia Roberts, numa situação que ela passou mais ou menos do que a gente vai falar aqui. Essa aqui é uma amiga minha, Vivian Ward. Oi, prazer conhecê-lo. David. Oi. Oi, sentem-se, por favor. Com licença. Aonde você vai? Até o toalete. É em cima à direita. Certo, com licença. Quer que eu peça pra você? Quero. Por favor, peça. Obrigada. Eu vou pedir. Sr. Lewis, meu avô acredita que os homens que criam uma companhia devem controlar o seu destino. Cadê a salada? A salada vem depois. Mas era o garfo que eu sabia. Eu vou colocar de outro modo. Com suas afirmações públicas e os rumores circulando sobre esse negócio, nós achamos muito difícil saber quais são as suas verdadeiras intenções. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca pude distinguir qual vai com o quê. Houve uma época em que meu avô construiu navios do tamanho de cidades. Homens como meu avô construíram esse país. Quem pediu isso? O cavalheiro, senhora. On est petit. É escargot. Caracol em francês, uma especialidade. Prove. David. Sr. Lewis, se conseguir o controle, o que eu acho que não vai conseguir, mas se conseguir, quais os seus planos para a companhia? Dividi-la e vendê-la em partes. Eu tenho certeza que compreende que não gosto da ideia de você transformar 40 anos do meu trabalho numa liquidação barata. Pelo preço que estou pagando por essas ações, vai se tornar um homem muito rico. Eu sou bastante rico, só quero comandar a minha companhia. Coisinhas escorregadias. Acontece sempre. Marcelo, e aí? Para não acontecer com a gente o que aconteceu com a Julia Roberts, o que você vai nos dar de dica aqui hoje? Olha, a primeira coisa, né, que quando você chega assim no jantar, é para onde você vai sentar. Eu entro ou pela esquerda ou pela direita. Galera, tudo é pela esquerda. Você entrar, você entra pela esquerda e você sai pela direita. Até nós que somos comensais, nós vamos entrar pela esquerda e quando a gente terminar, a gente vai sair pela direita. É sim, eu vou entrar pela esquerda, né? Essa é a minha esquerda. Eu também tenho TDAH, eu também fico vendo qual que é meu lado. Pessoal,
haja com naturalidade. Ser chique é ser natural. Eu vejo qual é a minha mão, se eu tenho alguma dúvida, minha mão esquerda. Entro pela esquerda, sento aqui, né? Tranquilamente, me ajeito, porque vocês sabem aí de casa que tudo é energia. Você imagina eu estar num ambiente e eu chegar assim, não, né? Eu vou ter uma postura, porque eu tô num ambiente, num jantar, eu tenho que ter uma energia, eu tenho que passar uma energia para quem tá na mesa. E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu sento, eu retiro o guardanapo, né? Coloco aqui e coloco ele sobre o meu colo. Tá? Pessoal, o guardanapo, ele não é uma mantinha, tá? Ele não é para você se proteger do frio, para você tampar a sua perna. Você só vai colocar sobre o seu colo, deixar ele lá repousando tranquilamente, tá? E aí, a gente vai agora para os materiais, né? Esses aqui são materiais que nos ajudam a como se alimentar. Uma alimentação gostosa, né? Tranquila. Então isso aqui é material, talher, prato, suplá, é tudo material. A gente vai fazer aquela regrinha básica do de dentro para fora, tá? A primeira regra que você tem que saber que está na televisão é que garfo fica à esquerda, a faca fica à direita. A colher, que é para sopa ou para doce, ela vai ficar aqui, ó, na parte superior do seu prato. Gente, é tudo muito tranquilo. E você vai começar com um garfo maior. Lembra que eu falei para vocês que é de dentro para fora? Então, esse garfo e esse talher serão os primeiros aí a serem usados. Lembrando que isso daqui não é uma pazinha e não é uma arma. Você não pode estar lá, Stephanie, numa refeição e estar apontando a faca, estar apontando o garfo e escolhendo, fazendo assim, direcionando. Não, isso daqui é apenas para se alimentar. E aí você vai usar só a faca quando você for cortar alguma coisa. A faca, ela não é uma pazinha, tá? Não é uma pazinha que você fica lá fazendo assim, ó. Não é isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vocês sabem que o correto é segurar a mão sempre assim, né? Não é assim, porque nós não somos índios, e nem assim, tá? O correto é sempre assim. Eu usei a faca, eu repouso ela aqui no centro. Tá, mas e aí? Vem outro prato, esse prato aqui ele é retirado, eu preciso limpar a minha boca. Pessoal, tomem cuidado com isso, né? Porque ser elegante é ser natural, né? Eu não posso ser aquela pessoa de novela que pega o guardanapo e fica assim. Né? Ninguém, pessoal, vai limpar a boca desse jeito, isso vocês só vão ver em novela. Eu limpo a minha boca de forma normal. Né? Limpei minha boca, voltei aqui o guardanapo tranquilamente, suavemente, e também eu não tô tirando maquiagem, então eu não preciso ficar esfregando a minha boca. Olha que cômico esse jantar. Imagina você estar nesse jantar e ficar esfregando a boca. Meu Deus, não é isso. O guardanapo é só pra você limpar a sua boca. Terminando de limpar a sua boca, você devolve ele aí no seu colo. Nós vamos começar agora a falar um pouco dos copos, né, das taças aí que acompanham. Eles são copos alcoólatras, tá? Nossa, Marcelo, como assim? Esses copos, eles servem para colocar bebida alcoólica, tá? O copo maior, esse copo aqui, ó, é para vinho tinto. E tudo tem um porquê. Ele é maior porque quando o vinho é colocado aqui, ele respira de uma forma melhor. E o vinho tinto, ele precisa aí de uma boa respiração, né? Para ele estar no ponto, para quem entende de vinho sabe do que eu tô falando. O copo menorzinho, ele é tanto para vinho branco, ou para tequila, ou para qualquer outra bebida alcoólica. Ele é menor, ó, tá vendo? Ele é bem menor que o outro. Ele é mediano. Esse daqui, que parece uma flauta, é pra gente brindar o sucesso aqui do programa da Stephanie, né? Com bastante espumante. Ele é um copo aqui para espumante, por isso que ele é maior, né? Então, assim, não tem erro. O maior é para tinto, o médio, vinho branco, e o que parece flauta, né, que as crianças, quando a gente dá aula de etiqueta para as crianças falam que parece flauta, ele é para espumante. Mas, Marcelo, eu não bebo bebida alcoólica. Gente, tudo natural. Pede para quem está dando o jantar. Você não tem um outro copo para você beber água. A pessoa mesmo vai falar, coloca água no copo maior. Gente, não tem problema. Foi-se o tempo que etiqueta era uma coisa para complicar, é para descomplicar a nossa vida e para gente ter momentos agradáveis. Eu tenho algumas perguntas dos telespectadores. A azeitona, como que a gente come azeitona? Pode pegar depois com a mão?
O que faz com aquele carocinho? A gente sempre fica no jantar assim, ai meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Gente, ó, eu vou até lançar um novo livro que é chamado Descomplicando a Etiqueta. Não tem problema nenhum. A azeitona, eu posso pegar ela com a mão, colocar ela na boca. Terminou? Ó o guardanapo aqui. Se tiver um de papel na mesa, melhor ainda. Mas ó, coloco aqui, coloco meu guardanapo aqui. Gente, tudo resolvido. Às vezes em algum jantar as pessoas servem frango frito. Meu, você vai ficar com o garfo e com a faca espetando aquele frango? Ah, não, né, galera? Vocês sabem que frango frito você come com a mão. Depois, é claro que nesses jantares que servem isso, a pessoa vai ter uma lavanda, ela vai ter um limão com azeite para você depois limpar a sua mão. Mas existem coisas que sim, nós comemos com a mão e tá tudo bem, né? Eu já fui em lugares já que as crianças começam a comer pizza com a mão, e essas pessoas que se acham muito além do que as outras acham um absurdo a criança estar comendo pizza com a mão. Pessoal, pizza se come com a mão, né? Nós ocidentais inventamos comer a pizza com o garfo, com a faca, mas pizza se come com a mão e tá tudo bem. Aquilo que eu falei para você e falo para os telespectadores, a etiqueta é algo para descomplicar a nossa vida, para a gente viver em harmonia. Não é para complicar, não é para criticar, né? Acabamos de passar aí por uma pandemia. Quem somos nós para ficar criticando alguém, né, Stephanie? Marcelo, quando eu vou na casa de alguém, que eu fui convidada, tem alguma coisa que deve se fazer, que a etiqueta fala, quando a gente é convidada? Olha, eu sempre indico para que você leve uma flor para essa pessoa. Que mulher que não gosta de receber flor, né, galera? Não chegar de mão vazia. Não chegar de mão vazia, né? E outra coisa também, nós somos brasileiros, né? Brasileiro tem uma mania de, eu não gosto da fulana, não vou cumprimentar. Não é esse o momento. Você tá na casa da pessoa, você tem que cumprimentar todos os convidados. Você pode odiar a fulana, mas naquele dia você está na casa da amiga dela e você tem que falar, oi fulana, tudo bem? Isso é educação, né? Isso é mostrar que você tem um berço, que independente de qualquer coisa, você está cumprimentando a fulana, você está desejando para ela um bom jantar. É o mínimo, né? Marcelo, e como se portar à mesa? Por exemplo, a gente pode conversar sobre qualquer coisa na mesa? Depende, né? Depende, desde que não seja ofensivo, que a gente vai bebendo, né? Vai subindo aquele teor alcoólico. Depende, eu acho que tudo com moderação, tudo com equilíbrio, eu acho que dá pra gente conversar. O legal é quando eu tô sentado numa mesa, eu observar como é o perfil das pessoas que estão jantando comigo, né? Tem jantares que você vai poder falar o que você quiser. Tem jantares que não. Tem jantares que se você falar, por exemplo, de religião, de política, que é uma coisa muito atual, a pessoa vai se sentir ofendida e você pode estar aí numa oportunidade de emprego, você vai perder seu emprego. Como lidar com alguma gafe? Por exemplo, caiu um vinho, derrubou alguma coisa? Pessoal, eu sou super estabanado. Ó, eu tô aqui gravando no Estúdio Band com a Stephanie e eu posso levantar aqui a qualquer momento e levar essa mesa tudo comigo, tá? Eu sou assim, eu dou aula de etiqueta, mas eu sou uma pessoa extremamente estabanada. É só você pedir desculpa, né? Ter educação é o mínimo. Por quê? Porque a pessoa que derruba alguma coisa, não é a intenção dela atrapalhar nenhum jantar, nenhum almoço. Acontece, são coisas aí que a gente tem que improvisar no nosso dia a dia. O que não dá é ficar fazendo rico de novela, né? A gente achar que nada aconteceu, a gente não pedir desculpa para quem tá nos recebendo. Você imagina que eu derrubo isso daqui? Essas taças custam R$1 milhão, eu não tenho nem a decência de pedir desculpa para a pessoa que tá me oferecendo o jantar. Aí é falta de educação, né? É pedir desculpa, é levantar, é se perdoar. Vai vir alguém para ajudar. Sempre vem, sempre. No Brasil, sempre vem alguém para te ajudar. Ajudar junto com essa pessoa a retirar isso que caiu e vida que segue, né? A nossa vida tem que fluir. Marcelo, fui convidada para ir no jantar. Cheguei lá, me serviram um prato que eu não como. O que eu faço? Falo para o anfitriã que eu não gosto, que eu não como, ou finjo costume e tento comer? O que eu faço nesse momento? Olha, normalmente quando você vai dar um jantar, a pessoa que está dando o jantar, ela pergunta, né? Ou ela manda, e hoje nós temos rede de WhatsApp, a pessoa manda um cardápio. Olha, esse será o cardápio aqui do meu jantar, o menu que eu vou servir.
você, nessas entrelinhas aí pelo WhatsApp, comunica, né? Porque, por exemplo, você pode ter aí uma alergia a camarão. Imagina você tá no jantar para agradar alguém, você tem alergia a camarão, você morre no jantar, meu Deus. Ai, não pode, né, Stephanie? Não pode. Então, eu acho mais fácil você comunicar e você agradecer, né? Hoje, ser verdadeiro, falar a verdade é super elegante. Dá para você ficar forçando uma barra do qual você não vai gostar, né? Imagina você tá comendo aqui, você começa a passar mal, você começa a te dar ânsia. Você precisa sempre falar a verdade, tá? Embora não pareça o mais adequado, você precisa aí falar a verdade. Olha, eu não gosto muito desse prato. Esse prato me traz memórias ruins afetivas. Eu tenho intoxicação a esse alimento. Do que você ficar passando uma imagem de qual não é você. Marcelo, uma mesa grande e eu quero conversar com uma pessoa que está lá na ponta. Como que a gente pode resolver esse problema? A gente resolve esse problema com logística e gestão. Se a pessoa não está sentada do seu lado, não dá para você ficar se comunicando, né, meu bem? Ficar gritando. Imagina você, que eu já fui em jantares de pessoas extremamente elegantes e a senhora fica: "Ô, Maria, vem aqui. Ô, João." Gente, jamais. A pessoa não está sentada perto de você. Se você ficar gritando, você vai atrapalhar o jantar da pessoa que está do lado, né? E também para com essa história de ficar batendo em mesa para chamar a atenção. Vocês sabem que a regra clara de etiqueta é sempre, talvez e nunca, né? Nunca. Tem pessoas que ficam assim toda hora batendo na mesa, chamando a atenção. Antes de você sentar numa mesa, você precisa ter toda essa logística. É bacana que você sente do lado de pessoas que converse e de pessoas que sejam sua amiga. Imagina você sentar do lado de uma pessoa que você nunca viu, sendo que nesse mesmo jantar tem a sua amiga ali do lado. Escolha sentar do lado dela. Tudo na vida é logística, tá? Tudo você pensar é você se preparar. Então, Marcelo, fim de jantar, quero me retirar. Como que é feito aí essa finalização? Olha, a primeira coisa, né, você não vai falar: "Ai, tô cheio", né? Pelo amor de Deus, Stephanie. Tem muita gente bem de situação, galera. Porque ser rico ou ser pobre não quer dizer nada. Ter boa educação quer dizer tudo na sua vida. Você jamais vai falar que tá cheio, né? No máximo, você vai falar: "Estou satisfeito", coloque tudo no lugar, fale tchau para todo mundo, cumprimente todo mundo que está na mesa. Até aquela tia que você não gosta, que fala mal de você, sabe aquela tia que tem um pouco de invejinha, porque vocês sabem que existe muito isso? Então não pode sair a francesa. Não pode, jamais, gente, jamais sai uma francesa, tá? Isso é uma super falta de educação. Comunica todo mundo, agradeça o anfitrião. Eu acho que isso é o mais importante, isso mostra muito de você e vamos embora para nossa casa ser feliz. Então nada disso, gente, de a anfitriã, gente, cadê o Marcelo? Já foi embora, sumiu. Sumiu, desapareceu. Tem muita gente que faz isso, viu? Marcelo, muito obrigada por esse papo. Eu, assim, amei. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante. E como é de praxe nossa, todas as pessoas que participam do nosso programa, a gente presenteia com uma placa do nosso programa. Olha que carinho. Então, e etiqueta e elegância é isso. É o carinho que você tem pelo outro. Olha o carinho que ela tá tendo comigo, gente. Tô muito feliz, viu? De verdade. Nós também. Muito obrigada, tá? E até uma próxima ocasião, porque a gente tem muita coisa pra conversar a respeito de comportamento social, né, Marcelo? Nossa, tem muita coisa, viu, galera? Muita coisa esperando vocês aí, viu? Com ampla estrutura, a Bander Placa Indústria e Comércio oferece aos seus clientes uma ampla variedade de produtos com excelência, garantia na entrega, durabilidade e acabamento de alto padrão. Desde sua fundação, a Bander Placa vem se aprimorando em qualidade. Possui estrutura necessária para atender todo o mercado nacional, com produtos inovadores e de muita qualidade. Bander Placa. Juntos, construímos essa história.
Eu estou na cidade de Guapiaçu, no bairro Boiadeira, no pesqueiro Boiadeira. Esse pesqueiro ele fica próximo a São José do Rio Preto. Aqui é um ótimo lugar para você trazer os seus filhos, sua família e descansar. Sair da correria da cidade e se conectar à natureza. Eu, por exemplo, amo passar os meus fins de semana aqui. E olha quem está aqui para me receber. Esse é o seu Marcos, proprietário do pesqueiro e também... Você também, prazer de ter vindo aqui, tá? Prazer é todo meu. Muito obrigado de receber a gente aqui, tá bom? Marcos, eu quero que você me conta a história, como surgiu a ideia desse pesqueiro, quanto tempo demorou para o senhor fazer ele, se o senhor contratou alguém para projetar. Conta para mim a história disso aqui. Levou mais ou menos 2 anos, eu guardei as madeiras que eu fui juntando, né? Do de aroeira, lasca velha, que eu dou muito valor nessas coisas. Aí eu consegui fazer isso aqui. O senhor me contou que tinha madeira aqui que o senhor já tinha guardado há 25 anos. Tinha guardado, quase tudo aroeira velha, antiga. Madeira velha que eu achava por aí, comprava, trabalhava, trocava em serviço e fui fazendo. Cada cadeira dessa, cada mesa, foi tudo construído pelo senhor? É, tudo eu que tirei na motosserra, as forquilhas fui guardando, trabalhei 25 anos com motosserra, tirando lasca para as fazendas, todo mundo por aí. Aí eu fui guardando as madeiras, as forquilhas, as madeiras secas, essas coisas de eucalipto. Eu vejo que quando o senhor fala, o senhor se emociona, né? Porque eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Construir tudo sozinho, fazer tudo sozinho. Eu teve um voluntário que ajudou eu tudo, Ricardo Passarini, o Misael, aí o Guim foi que ajudou eu. Ergueu o barracão, né? Aí o resto tudo sozinho, um ajudante. Mas o senhor tá de parabéns, porque ele ficou muito lindo. Tá, obrigado. Eu sou uma pessoa que sempre que eu tenho a oportunidade de passar os finais de semana aqui, eu venho, porque eu gosto e eu me sinto em casa aqui. Acho que o senhor conseguiu passar isso, atender as pessoas, os seus clientes, como num pedacinho da sua casa, né? Obrigado, hein? Seu Marcos, eu venho aqui já faz muito tempo e conheço a culinária, amo, mas conta um pouquinho pro pessoal lá de casa. Como funciona aqui a variedade de peixe que o senhor tem? Aqui o pessoal pode vir, pode pescar? Tem pacu, pangaço e tilapa tem. Muito bem. Eu gostaria de dar uma voltinha com o senhor agora pelo pesqueiro e o senhor me apresentar tudo o que o senhor fez, como que foi os projetos, a construção dos banheiros, das mesas, das cadeiras, e conhecer um pouquinho mais do pesqueiro e mostrar para o pessoal lá de casa também. Vamos? Vamos lá ver então. Seu Marcos, já aproveita e fala para mim a respeito dessa cerca aqui. Foi tudo ideia do senhor? Como que foi? Foi tudo ideia minha, tudo aroeira velha gastada, que eu ponho aqui que eu gosto. Isso aqui são quantos tanques de peixe? 3, 4 tanques de peixe tem. E isso daqui é o quê? É a água que desce para oxigenar a água para os peixes. É um coxo de madeira. E tudo foi o senhor que fez? Tudo eu que fiz. Seu Marcos, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Pra que serve? Como chama? Minjolo. Pra que serve o minjolo? Era para limpar café antigamente pro povo que socava no pilão, né? Mas aí usava que tinha água, usava fazer o minjolo para trabalhar limpar o café. Aí limpar o café, aí eu fiz a tirela aqui pros pintinhos, ó, de milho, ó. O café já tá pronto, já tá, ó. Aí já tá limpo. E agora tá limpando agora. E é daqui que a gente vai fazer o nosso cafezinho hoje? O café bebê hoje é aqui daqui a fazer. Ah, que legal. Não vejo a hora.
Fazendo nosso cafezinho. Lembra do Monjolo que nós fomos lá e preparamos o café? Tá aqui, ó, prontinho. Eu não poderia deixar de vir aqui e não pegar o peixe para o nosso almoço. Ó, nosso almoço já está garantido. Importante, o pãozinho de cada dia ganhou um dia só para ele. E nós viemos até essa padaria aqui conhecer como é feito o processo todo do famoso pãozinho francês. Vamos conferir. E a gente já está aqui na parte de produção com o Cleomar, grande padeiro aqui da padaria. Quanto tempo de profissão? 3 anos. 0 a 10, considera qual a nota de seu como padeiro? Hoje em dia eu me considero uns 9,5. 9,5. Cleomar, fala pra gente qual que é o começo de tudo. Antes da gente preparar, a gente vê o pãozinho pronto ali na gôndola, bonitinho. Você vai lá, pede o pãozinho, coloca no saquinho, tudo certo. Como que funciona o processo? Que é a primeira coisa a fazer para preparar o delicioso pãozinho francês? Tipo, joga a farinha aqui dentro, aí na batedeira. Isso, joga o fermento para fazer a pré-mistura e vem com a água e o gelo. Aí põe pra bater no... Gelo? Por que vai o gelo? Pra dar um ponto certo, pra ela ficar geladinha, não decair, não ficar muito mole. Ela fica sempre estável, não vai crescer muito rápido. Vai crescer lentamente no processo dela. Aí é onde o pão fica top. E a receita é difícil? Não, eu também achava que era muito difícil quando eu comecei, mas super fácil. E a gente tem uma balança aqui, né? Coloca tudo certinho, ingrediente... Tudo pesado, certinho, não pode passar nada. Erro de cálculo, azeda o caldo. Aí a massa vai pro brejo. Não pode esquecer fermento, é tudo isso. Vamos fazer um passo a passo. Primeira coisa, você tá abrindo a farinha. Uma farinha específica ou a farinha que a dona Maria ali compra no supermercado normal? Você quer específica. O que muda de uma farinha comum? É forte. As outras já é um pouco mais comum. Eu gostei de trabalhar muito com essa aqui. Ela tem uma consistência mais grossa, que a gente fala? Isso, tem uma consistência mais grossa. Se não acertar o ponto dela, o pão não fica bom também.
Tem que acertar o batimento. Esse saco de farinha que você está colocando, quantos pães em média sai dessa farinha aqui? 480 pães. 180 pães, caraca, é muito pão. Então vamos lá então, você colocou a farinha, você está colocando o fermento. Fermento, um fermento diferente, né? Vou mostrar pro pessoal aqui. Qual que é a diferença desse fermento para um fermento que geralmente a gente compra aqueles de potinho no supermercado? O que tem aí de diferente? É muito mais forte que o outro. Também. Entendeu? Isso. A consistência um pouco diferente. Seco. Ele dura bem mais que os outros, entendeu? Você coloca o fermento aqui, nesse potinho você tem quanto? Quantas? 100 gramas, equivale a quantos quilos de farinha? 25. Colocou o fermento, mistura com o fermento com a farinha. Já teve erro de cálculo? Você já? Ah, comigo muitas vezes no começo. Vixe, Maria. Bem no começo mesmo, acho que no 2, 3 meses que eu trabalhava na padaria, tem muita cagada. E aqui já tá o gelo, né? Quanto de gelo que entra na receita? Para cada receita de 25 eu uso 4,5 de gelo e 9 de água. E aí a gente vai colocando a água filtrada. Quem podia imaginar que é gelo, água gelada... Achava que não vai leite? Não vai. Ovo também não? Também não. Margarina vai? Também não. Você tá doido, gente. Nós já medimos a água, quantos litros? 9 litros e... Passou? E aí nesse caso tem que tirar um pouco. Vai colocando devagarzinho, né? Quanto de gelo? 4,5. Pesar o gelo para ir na medida exata. Coloca o gelo agora, depois da água. Agora coloca a massa para bater. E quanto tempo agora? 13 minutos. 13 minutos. 4 na lenta e 9 na rápida. Bom, se passaram 13 minutos? Isso, 13 minutos. 13 minutinhos, a massa já está pronta. E tá num ponto que tem que estar? Não, ainda não tá num ponto certo. Eu vou dar o ponto nela no cilindro. Então, vamos acompanhar o processo aí. Aí ele corta um pouco da massa. Já passou a massa no cilindro, já deu aquela consistência boa na massa. Agora, o que seguir agora? Qual o processo agora? Agora eu vou dividir ela em porções de 2,300 para dar cada pão o tamanho certo e o peso certo de cada pão. Bom, feito o processo aqui do corte e separado a quantidade exata para não dar errado, o Cleomar já agora tem um assistente aqui que é o Roger. O que o Roger faz aqui para te ajudar? Qual que é a função agora para ele te ajudar a terminar o processo do pão? Agora ele vai me ajudar no boleamento. Boleamento? Isso. Que é deixar ele nesse formato legalzinho aqui que o Heron tá mostrando pra gente. Aí depois eu vou passar o pão, ele vai estelar ele pra mim. Tipo, pôr na esteira para poder jogar dentro do armário. Pegar o formato e começar a ter o formato do pão. Ô Roger, conta pra gente quanto tempo de profissão e quanto tempo você tá atuando nessa área aqui? Eu já tô aqui, vai fazer 7 anos. Ama o que faz? Eu gosto do que eu faço. Um pouquinho de salgado, um pouquinho de pão, tô sempre aqui ajudando. Acertando a massa então na medida, agora o próximo processo é essa máquina aqui. Qual que é o nome desse processo aqui? Divisora. Onde eu vou dividir ela para ficar entre os pedaços certinho do pão. Para ficar o tamanho certinho. Fica a medida mais ou menos do pão, o formato tudo certinho. Isso. Cada um tem seu próprio tamanho. Vou pedir pro Heron mostrar, olha que bonitinho que ele fica na hora que ele sai, ó. Agora sim, ele vai passar e vai pegar, aí ele vai pegar o formato do negócio redondinho lá que faz aqui, né? Do outro lado. Show, show. Lívia, fala pra gente. Depois desse processo aqui, ele vai pro armário e depois? Depois tem que fazer o corte, colocar no forno pra sair. Quanto tempo de descanso dentro do armário? Você tem que perguntar pros padeiros. Pode mandar direto, vamos fazer um plano sequencial. Quanto tempo de armário? Fica pro dia seguinte.
frito pro dia Isso, seguinte? o pessoal do outro período da manhã assar. Técnicas que só os meninos sabem aqui. A Lívia não queria falar comigo, né, Lívia? Mas recebeu a gente, ela e sua família, abriu as portas aqui da Zapa aqui pra gente. Muito obrigado. A gente tá aprendendo tudo de como é feito o pãozinho francês, pãozinho de água, como você quiser chamar, né? Pão de sal, pão de água, até cacetinho em alguns lugares, né? É isso aí, vamos conferir nossa matéria. Bom, feito todo o processo, os pãezinhos já estão dentro do armário. Agora vamos pra onde? Para a câmara de refrigeração. Bom, a gente está aqui na refrigeração, onde o pãozinho que acabou de ser feito vem para esse armário ficando ali na refrigeração. E aqui quantos graus são? 7,4 graus. 7,4 graus. O pão vai descansar. E há quanto tempo o pão sai daqui? Ó, geralmente duram umas 8 horas aqui dentro. Então só amanhã? Só amanhã, só. Esse risquinho, então, é feito depois de todo o processo do pão. É a última parte, então, antes de ser assado, é isso? Isso, tem que ser dado o fio onde ele assar. Pra ele poder dar aquela abertura e ficar bonito. Depois do descanso, depois de todo o processo, o pão tá prontinho para ser assado. E aí você vai colocar num forno de quantos graus? 180 graus. 180 graus. Em quanto tempo ele fica pronto? Uns 15 minutos. Lívia, então, enquanto o pãozinho vai entrar no forno aqui, vamos conhecer outros setores da padaria, porque o pão, com o tempo, ele foi se inovando, foi criando produtos novos, né? Foram criando pães novos, aí o pão doce, tem uma variedade aqui na padaria, né? Com certeza. A gente vê uma grande diferença entre as padarias da Europa, que são constituídas basicamente de pão mesmo, e as padarias do Brasil como um todo. Aqui a gente trabalha com pratos de almoço, a gente trabalha com sucos, com lanches, com salgados. Então a variedade aqui é enorme, né? Tudo começou de um simples pãozinho feito com farinha e água. Uma mistura de farinha e água. Farinha, água e sal. E hoje a gente fornece aí todas as refeições necessárias. Quantos anos você está no ramo? Você e sua família, né? Bom, a Padaria Zapas tem 26 anos de existência aqui em São José do Rio Preto. Eu entrei em 2018, mais ou menos, mas já conhecia todos os processos, né? Aqui a gente está na loja mais nova, né? Então todos os maquinários, eles são maquinários muito recentes e muito tecnológicos. Se a gente vai na loja mais antiga que a gente tem, que é a da Badibá City, a gente vê a diferença dos maquinários. Se a gente vai na última loja que a gente abriu, antes dessa, que foi a da Belvedere, a gente já vê a diferença nos maquinários. Então, assim, é bem discrepante mesmo a evolução tecnológica para a gente produzir esse pãozinho. A gente está falando aqui de 480 pães com aquele saco de farinha que a gente viu ali na produção. Em média, por dia, quantos pães são feitos apenas aqui nessa loja? Olha, nessa loja, a gente varia aí entre 500 e 800 pães. 800 pães, porque aí vocês mesclam todo o movimento entre todo o dia, né? Aí fraciona entre todo o dia. E vamos conhecer um pouquinho, então, do que é feito também, junto com aproveitando esse gancho, aproveitando a evolução do pão, o que é feito aqui na loja. Vamos lá? E conforme os anos passaram, os pães foram se inovando. A gente pode ver diversos tipos de pães aqui. Por exemplo, lanches prontos. Aqui tem mini esfirra. Tem também o tradicional e mais famoso croissant, que é feito exclusivamente nessa loja aqui, nessa padaria. Nós temos pão de queijo, esses palitos de queijo que são exclusivos aqui da loja também. E diversas massas que pode ser feito com a farinha, né? E agora uma novidade que a gente tem aqui, que é o pão com fermentação natural. Lívia, explica isso pra gente. O que é o pão com fermentação natural? Ele é diferente do pão francês, que nem a gente mostrou com o Cleomar ali. Como que é feito? O pão francês, ele tem uma fermentação mais rápida. A gente usa aquele fermento seco, aquele 100 gramas de fermento seco que a gente colocou nos 25 quilos de farinha. É um fermento de ação rápida. Então, o que acontece é que são pães com menos glúten, tá? E são pães num estilo mais antigo mesmo, ele é um pouco mais rústico. E ele dura mais também, né? Dura, com certeza. Que é os pães que a gente tem aqui, vou pedir pro Heron mostrar pra gente. E tem dos diversos tipos, tem o mais magrinho, tem o mais gordinho, formato mais italiano, né? Aqui eu tenho o pão acrescido de gotas de chocolate, eu tenho o pão acrescido de grãos de azeitona. Quais são os benefícios que essa fermentação natural traz
pra gente? Então, ele melhora a flora intestinal, uma digestão mais rápida. Esses pães, era como era feito 1000 anos atrás, quando não tinha o fermento pra gente comprar. Então, essa é a isca de fermento natural mesmo, é um fermento feito de micro-organismos, bactérias que fazem a massa crescer e que consomem toda aquela farinha, né, todo o glúten. Bom, pãozinho pronto. Tô aqui com a Lívia e também tô com a nossa amiga Rose, que gentilmente veio aqui com a gente. E a Lívia vai mostrar o processo do pãozinho que acabou de sair do forno. A gente acompanhou ali o processo do Cleomar. Ela vai cortar e passar essa uma manteiguinha. Isso dá água na boca, isso aí, hein, Lívia? Pois é. Ó, o pão quentinho por dentro, tá até queimando a mão. E aqui você pode vir, sentar, trocar uma ideia, trocar uma prosa com alguém, né? E a gente, por exemplo, a gente conheceu a Rose aqui, né? Rose, quanto tempo de padaria? 26 anos. 26 anos. Olha, é uma graça de pessoa. Ela veio aqui, se escondeu ali e falou, não, você vai falar. Você vai falar, é linda a história da Rose, falou pra gente que acompanhou todo o processo da padaria, conhece muito sobre pão, é uma história de superação também, né, Rose? Você começou, conta um pouquinho pra gente. Eu comecei na padaria há 26 anos, tá? Comecei como atendente, trabalhei no caixa. Atualmente eu trabalho como gerente de produção e eu sou responsável, né, junto com o Cléo, eu tenho também o Paulino, que a gente faz a produção de pão francês. Além de todos esses produtos que a gente tem aqui na padaria, né? Doces, bolos. É muito difícil, né? Você manter a qualidade de tudo, você fazer tudo, porque são pães muito diferentes uns dos outros, né? Isso mesmo, Vinícius. O controle que a gente tem na fabricação do pão francês, nós somos muito exigentes, tá? Você acompanhou lá dentro todo o processo. Então, assim, a gente fica em cima para poder entregar para vocês um pão tão maravilhoso. O melhor pão francês. Mas não é linda, gente? Não é linda? Ela contando a história que ela conheceu a Lívia aqui quando estava na barriga da mãe dela. Isso mesmo. Quando eu entrei na padaria, a Thaís ainda estava grávida da Lívia, né? Então, eu tenho o prazer de trabalhar aqui nessa padaria há tanto tempo. Então, a minha vida se confunde aqui nas Zapas. Então, todo mundo aqui tem uma mãezona aqui dentro, certo? Com certeza, com certeza. A gente tem um carinho, uma admiração enorme pela Rose. Isso mesmo, Rose. Obrigado, obrigado. E você de casa fica passando vontade com esse pãozinho maravilhoso? Tô brincando, você pode passar na padaria mais próxima da sua casa ou vem aqui também sentar, comer um pãozinho, tomar um café e se divertir aqui também, né? Obrigado, meninas. Obrigado você, Stephanie, com você aí no estúdio. E o programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e eu espero vocês até o próximo sábado no programa da Stephanie aqui na Band.